tonight. Para resolver esse exercício, a gente vai começar falando um pouco do coeficiente linear de dilatação, tudo bem? Então, a gente vai pensar o seguinte, no exercício, ele diz pra gente o quê? Ele diz pra gente o seguinte, olha, o coeficiente de dilatação linear da peça 1, alfa 1, é igual a 3 centímetros por quilômetro por grau Celsius. Quero começar a partir daí, tá? Bom, a gente vai pensar o seguinte, tá? Então, o que ele está dizendo para a gente com essa informação? Com essa informação, ele está dizendo assim, olha, vamos supor que a barra, né, essa peça, tenha 1 quilômetro de comprimento. Professor, 1 quilômetro? Imagina um cabo, um fio bem longo, bem grande, tudo bem? De 1 quilômetro de comprimento. 1 quilômetro de comprimento. Tudo bem? O que vai acontecer com esse material quando ele sofre um aquecimento? Bom, quando ele sofre um aquecimento, ele deixa de ter 1 quilômetro, ele passa a crescer, não é isso? Ele sofre a dilatação térmica. Tá? Então, toda vez que o material sofre uma variação de temperatura, ele sofre uma variação no seu tamanho. Tá? Então, como houve um aumento na temperatura, certo? Como houve um aumento na temperatura, vai haver um aumento, certo? No seu tamanho. Então, vamos supor que aqui, né, inicialmente ele estava a 15 graus Celsius e agora passe para 16 graus Celsius. Tá? Se essa barra tiver 1 quilômetro de comprimento, esse aumento vai ser de 3 centímetros. É isso que ele está querendo dizer com aquela informação. Então, essa informação, o coeficiente linear, ele diz justamente isso para mim. Ele disse, olha, o alfa da peça 1, ou seja, do material que constitui a peça 1, é de 3 centímetros por quilômetro por grau Celsius. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, toda vez que o objeto tiver, né? Então aqui a gente pode pensar de uma forma diferente, né? Então ele fala assim, olha, toda vez que houver uma variação na temperatura de 1 grau Celsius, se o seu objeto tiver um comprimento inicial de 1 quilômetro, a variação, certo? No seu tamanho, ou seja, o ΔL, vai ser de 3 centímetros. É isso, em outras palavras, o que ele quis dizer. Existem outras formas da gente representar esse coeficiente linear e eu vou deixar aqui um videozinho falando só sobre coeficiente linear que eu acho que vale a pena a partir desse exercício, tá bom? Bom, mas interpretando um pouco mais, eu posso pensar no seguinte, que o alfa 1, na verdade, ou o alfa, né? Ele é o ΔL dividido pelo L0 vezes o Δθ, ou seja, a variação da temperatura. Se eu pegar esses dois números aqui, ó, essas duas coisas, essas duas grandezas e passar multiplicando, eu vou chegar à conclusão que eu vou ter isso aqui, ó. Todo mundo está ali. E isso é uma fórmula. Então, sem querer, querendo, ele me deu aqui a explicação, ele me deu uma fórmula para trabalhar, ó. Então isso funciona sempre? Sempre que o material dilata linearmente, eu posso dizer que o aumento no seu comprimento, ele depende de três coisas. Do seu tamanho inicial, do tipo de material, ou seja, do quanto que ele dilata, e da variação de temperatura. Bom, antes da gente continuar a resolver o exercício, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa informação que a gente tem, tá? Então, eu vou pegar essa informação que a gente tem aqui, tá? Deixa eu só arrumar isso aqui para não perdermos. Tá, então a gente vai pegar isso e vai deixar aqui, que isso aqui é uma informação super importante para a gente, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse número. Então, quando ele diz assim, ó, que o alfa 1 é 3 centímetros por quilômetro por grau Celsius, ele está dizendo o seguinte, olha, se eu pensar, né, deixar todo mundo aqui, ó, no Sistema Internacional de Medidas, eu posso pensar no seguinte, ó,
3, o centímetro é 10 elevado a menos 2 metros, não é isso? Ó, centi é um prefixo, 10 elevado a menos 2. E o quilômetro, quilômetro, não é? Então é 1 vezes 10 a terceira metros vezes o grau Celsius. Bom, como eu tenho metro em cima e embaixo, eu vou poder fazer um cancelamento, uma simplificação entre essas duas unidades de medida e matematicamente eu chego num valor aqui, ó. O alfa vale isso aqui, ó. Número com número, 3 dividido por 1 é 3. 10 elevado a menos 2 menos, né, 3 aqui, porque eu conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 2 menos 3 vai dar menos 5, tá? Então, eu estou dizendo que isso é a mesma coisa que isso aqui, ó, que 1 grau Celsius. Então, quer dizer que esse é o aumento, esse é o coeficiente de aumento para cada variação de 1 grau Celsius. Tá? Isso a gente também vê dessa outra forma, tá? É bem comum os enunciados aparecer assim, ó. Lá no outro vídeo eu explico para vocês o porquê disso, tá bom? Então, dá uma olhada lá para entender o porquê que isso eu posso representar dessa forma, tá? Bom, legal. Então, analogamente, eu posso fazer o mesmo raciocínio e eu percebo que o alfa 2, né, o alfa 2 vai chegar no mesmo resultado. Então, ou, aliás, parecido, né, o resultado parecido. Então, eu vou chegar aqui, o alfa 2, ao invés de ser 3, vai ser 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza, então já sei disso. Para resolver, então, não é isso? Para resolver aqui esse exercício item A, a gente vai pensar assim, ó, qual que tem que ser a temperatura do sistema, ou seja, está a 15 graus Celsius, até que temperatura que ele vai chegar, para que essas peças apenas se toquem. Eu não quero que elas empurrem, então elas têm que ir aumentando, certo? Até chegar a se encostar. Encostou, parou, e é isso que eu quero saber. Bom, tem uma distância d entre elas. Então, isso significa que o quanto que essa peça 1 vai ter que crescer, não é isso? Somado com o que a peça 2 vai ter que crescer, tem que zerar essa distância, ou seja, tem que encurtar, chegar a zero essa distância. Então, eu posso dizer que o quanto que vai ter de aumento, não é isso? Posso dizer que o quanto que vai ter de aumento na peça 1 mais o quanto que vai ter de aumento na peça 2, o quanto que aumentou aqui, o quanto que aumentou aqui, tem que ser exatamente essa distância d. Não é isso? Tá. Então, agora, como que eu calculo esse ΔL? Bom, o ΔL a gente viu que a gente calcula dessa forma aqui. Ah, então, peraí. Então, eu vou falar o seguinte. O L0, o alfa e a variação de temperatura. Bom, o L0, o alfa e a variação de temperatura. Tá, professor, mas aí esse cara é igual a esse? Bom, então não, né? Não é, o L0 não é igual. Esse cara tinha um tamanho inicial de 20 centímetros. Esse cara tem um tamanho inicial de 10 centímetros. Então, né, eu não vou poder fazer isso desta forma. Bom, então, tá vendo que agora aqui, ó, eu não tenho unidade de medida, né? Não tem nenhuma unidade de medida aqui de comprimento, não é? Só de temperatura. Bom, então eu não tenho obrigação nenhuma de trabalhar aqui com alfa em qualquer que seja unidade. Posso trabalhar o comprimento em qualquer unidade. Se eu trabalhar em centímetro, todo mundo vai ter que estar em centímetro. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou trabalhar todo mundo em centímetro, tá? O comprimento inicial, 20 centímetros. O alfa, 1, certo? Aqui é 3 vezes 10 a menos 5. A variação de temperatura é uma variação que eu ainda quero saber, eu quero descobrir quanto é. Bom, comprimento da peça 2 era 10 centímetros, o alfa 4 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura é a mesma, porque o conjunto está sendo aquecido ao mesmo tempo. Tá? Então, a mesma variação que a peça 1 e a peça 2 vão ter são as mesmas variações de temperatura. E a distância, que é 5 vezes 10 a menos 3 centímetros. Bom, deixei tudo em centímetros. Professor, poderia colocar tudo em metros? Poderia, não tem problema nenhum.
tá? Então, como que vai ficar isso aqui, tá? Ó, como é que vai ficar isso aqui, tá? Eu vou deixar um pouquinho menor aqui para a gente poder trabalhar aqui. Eu vou trabalhando aqui do lado. Bom, então, como que vai ficar? 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 10 a menos 5 vezes a variação de temperatura, mais 10 vezes 4, 40 vezes 10 a menos 5, delta θ. E isso tem que ser igual a 5 vezes 10 a menos 3. Bom, então, vamos lá. Eu tenho 60 vezes 10 a menos 5 e 40 vezes 10 a menos 5, não é? Então, ó, nota que isso e isso são iguais. Então, eu tenho 60 vezes essa quantidade, mais 40 vezes essa quantidade. Então, eu tenho 100 vezes essa quantidade aqui, ó. Tudo bem? 5 vezes 10 a menos 3. Bom, como eu quero achar esse cara aqui, né? Antes disso, aliás, vamos pegar aqui, ó. 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado junto com o 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 3. 10 a menos 3, certo? Ficou 1 vezes 10 a menos 3, coloquei em notação científica. 5 vezes 10 a menos 3. Então, o que eu posso fazer aqui? Olha, percebo que eu tenho o 10 a menos 3 aqui e o 10 a menos 3. Então, eu vou chegar a uma conclusão matemática. Eu vou chegar aqui. O quanto que vai ter que variar na temperatura para que isso ocorra é uma variação de 5, né? 5 graus Celsius. Então, quer dizer que se eu quiser promover aqui, né, essa situação, então quando eu quiser que esse aumento mais esse aumento deem uma quantidade D, né, para poder fechar aquela abertura que existe entre as peças, esse aumento vai ter que ser de 5 graus Celsius. Mas eu não estou querendo dizer que a temperatura final é 5 graus Celsius. Nota, eu disse que a variação na temperatura tem que ser 5. Bom, como a temperatura inicial era 15, não é isso? Como a temperatura inicial era 15, se eu aumentar 5 graus Celsius, então se eu aumentar 5 graus Celsius a partir de 15, não é isso? Eu vou ter que chegar a uma temperatura aí de 20 graus Celsius, não é isso? Então, se a temperatura era de 15 graus Celsius, ela vai ter que variar 5, portanto, chegando a 20 graus Celsius. Então, está aqui, não é, a resposta do item A. Então, a temperatura, certo? θ1 que esse sistema tem que chegar é de 20 graus Celsius. Bem, para resolver o item B, é só a gente pensar um pouco. Ele está pedindo qual deverá ser a temperatura, agora uma outra temperatura, um valor θ2 do sistema, para que a distância entre as duas extremidades seja 2D. Então, o que ele quer? Ele quer que haja um afastamento, porque se atualmente a distância é D, então ele quer que haja um distanciamento, não é isso? Ele quer que haja um distanciamento e que essa distância passe a ser 2D. Bom, mas a gente pensa o seguinte, se quando há um aumento na temperatura, né? Então a gente pode pensar que quando houve um aumento na temperatura de 5 graus Celsius, certo? 5 graus Celsius, a gente teve uma variação de um tamanho D nessa distância, não é? Era D e passou a ser 0. Então quer dizer que houve uma variação de um tamanho D na sua distância. Então, a gente já pode fazer um raciocínio. Se quando aumenta 5 graus Celsius, esse tamanho, a distância entre eles reduziu de um valor D, se diminuíssemos 5 graus Celsius, quer dizer que o que nós teríamos? Nós teríamos uma redução de um tamanho D. Então, se já era uma distância D, já existia uma distância D, e quando cair a temperatura em 5 graus Celsius, eles vão contrair mais ainda uma distância D, vai passar a ter um distanciamento de 2D na sua distância. Então, só por raciocínio, só por lógica, já daria para perceber isso aqui, né? De uma forma mais, talvez,
clara, né? Então aqui eu tenho a peça 1 e exatamente aqui eu tenho a peça 2 e existe uma distância D. Então tá aqui, existe uma distância D aqui entre eles, né? Tá. Então a gente viu que quando aumentou 5 graus Celsius, reduziu em D a distância entre eles. E se reduzisse a temperatura em 5 graus Celsius? Se reduzisse, ia diminuir D e não aumentar, né? Assim, a gente ia ter uma diminuição de uma distância D. Então, quando eu aumentasse agora a temperatura, não é isso? Quando eu diminuísse a temperatura, esse cara ia diminuir, esse cara ia diminuir, e agora a distância passaria a ser 2D entre eles. Não é isso? Porque com o aumento de 5 graus Celsius, né, você tem um crescimento de um tamanho D ao todo. E com o decréscimo de 5 graus Celsius, você teria uma redução de um tamanho D. Então, como já tinha uma distância D, agora passaria a ser 2D. Essa é uma das formas de resolver. Bem, a outra forma de resolver é o seguinte. Se antes do aumento ou da variação de temperatura existia uma distância D, eu posso dizer que a distância entre os dois muros, entre as duas paredes, era uma distância que eu vou chamar aqui de uma distância, né? A gente não sabe, mas eu posso chamar essa distância, né, de uma distância D. Então, posso falar que existia uma distância D maiúscula aqui. Tudo bem? Bom, depois da variação de temperatura, essas duas peças vão encolher, mas a distância entre os muros ainda vai ser D. Bom, então eu posso pensar que antes da variação e depois da variação, não é isso? Antes da variação de temperatura e depois da variação de temperatura. Antes da variação de temperatura, né, qual era o tamanho? Era um tamanho D. E depois a distância tem que continuar sendo D. Ou seja, a distância entre os muros não vai mudar, não vai ser alterada. Mas como que eu posso calcular a distância antes da variação? Antes da variação, eu tinha o tamanho inicial desse cara, que era 20 centímetros, não é isso? 20 centímetros, então tinha um tamanho inicial. Posso pensar aqui em 20 centímetros, mais 10 centímetros, mais uma distância D. E depois? Bom, depois, esse cara aqui vai ter um tamanho que eu não sei, né? Se vai reduzir a temperatura, né? Porque se eu quero que a distância aumente, eu quero que o tamanho de cada peça diminua. E para diminuir, teve uma variação na temperatura negativa. Então, tá, mas eu não sei qual é o tamanho. Então, eu vou chamar, vai ter um tamanho L1. Essa peça 2 também vai mudar de tamanho, certo? Só que aí eu sei que esse aumento não vai ser mais D. A distância entre eles não vai ser mais D. Eu quero que seja 2D. Tudo bem? Tá. Então, o D, a gente já sabe qual é o tamanho inicial. Não é isso? A gente já sabe qual é o tamanho. Ó, vamos colocar isso aqui da seguinte forma, tá? Então, como que a gente pode trabalhar isso aqui melhor? Bom, vamos trabalhar tudo em centímetros, não é? Então, vai ficar mais fácil para a gente. Bom, então eu posso dizer aqui que se eu passar esse D para lá ou este D para cá, nós vamos ter aqui a seguinte situação, né? Isso aqui vai dar 30, então nós temos 30, certo? Menos D. Professor, por que menos D? Porque, olha, aqui eu tenho 2 Ds e aqui eu tenho um só, então aqui ficou D, né? Cancelei, né? Simplifiquei, é como se eu tivesse, né, tirado um D aqui e tirado um D aqui dessa igualdade. Então, e depois esse D vai passando para cá, sinal trocado, né? Então, aqui, L1, quem que é o L1? O L1 vai ser o tamanho da barra depois da variação. E para saber o L1, basta saber o seguinte, qual era o tamanho inicial, certo? Qual era o tamanho inicial da barra? O tamanho inicial da barra era 20, certo? Então, aqui, vamos fazer aqui, né? Então, o tamanho inicial da barra era 20, certo? Mais, não é isso? O ΔL que ele vai sofrer, mais o ΔL que ele vai sofrer, não é isso? Então, o ΔL1, certo? Aqui,
nós vamos ter o tamanho da barra 2. Qual vai ser o tamanho da barra 2? Bom, o tamanho da barra 2 inicial era 10. Só que se eu somar com a variação de temperatura, de tamanho que ele vai ter, da barra 2, certo? Nós vamos ter, então, aqui essa seguinte situação, né? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? 30 menos D, tudo bem? 30 menos D, o D eu sei que é 5 vezes 10 a menos 3 centímetros, 20 mais... Aliás, vamos até fazer diferente, já vamos simplificar, nem vou substituir ainda o D. Então aqui, ó, 20, não é isso? Mais 10, 30, é igual ao ΔL1 mais o ΔL2. Tá? Então, esse 30 também eu vou poder simplificar com esse outro 30, tudo bem? Então vai ficar o seguinte, eu cheguei na conclusão que juntando a variação do que a peça 1 vai ter com a variação que a peça 2 vai ter, eu vou ter que ter o quê? Uma subtração de um tamanho D, porque eu já tinha uma distância D entre elas, como eu quero que a distância final entre elas seja 2D, eu ainda vou ter que tirar dessa distância, né? Ou seja, essa dilatação mais essa dilatação tem que dar um valor negativo, é óbvio, né? Porque se eu quero que aumente o tamanho entre elas, então nós vamos ter isso aqui. ΔL1, como é que eu calculo ΔL1? Bom, é o tamanho inicial, que é 20, vezes o coeficiente, que a gente já sabia que era 3 vezes 10 a menos 5, lá do primeiro item, mais a variação de temperatura. E o ΔL2? Então, aqui vai ser 10 vezes 4 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, e isso tem que ser igual a menos D, não é isso? Que é 5 vezes 10 a menos 3 centímetros. Tá, então, a mesma coisa que a gente fez, né? Ó, 60 vezes 10 a menos 5, 40 vezes 10 a menos 5 vai dar 100 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que tem que dar menos 5 vezes 10 a menos 3. Ou seja, né, chegando lá, não é isso? A mesma conclusão que nós chegamos no item anterior, né? Então, no item anterior, a gente chegou a essa conclusão também, né? Ó, então, isso aqui eu posso pensar que é 1 vezes 10 a menos 3, não é isso? Menos 5 vezes 10 a menos 3. O que eu posso fazer já a simplificação, e eu vou chegar na seguinte conclusão, que a variação de temperatura também vai ser, não é isso? A variação de temperatura vai ser de menos 5 graus Celsius. Quer dizer, realmente, né? Se eu quero que a distância dobre aqui entre eles, essa vai ter que reduzir seu tamanho, essa outra peça também, não é isso? Então vai ter que ter uma redução na temperatura de 5 graus Celsius. E quando eu falo que eu vou ter uma redução de 5 graus Celsius, eu não estou dizendo que a temperatura final é 5. Então eu vou dizer o seguinte, qual era a temperatura inicial? A temperatura inicial era 15 graus Celsius. Como houve uma redução de 5 graus Celsius, então eu vou ter uma temperatura de 10 graus Celsius. Não é? Da mesma forma como a gente pensou, então existem duas formas de resolver esse item B. Então, item B aqui resolvido também. Então, a temperatura final que a gente vai ter que ter aqui, θ2, é de 10 graus Celsius. Ou seja, está em 15, aumentou, certo? 5 graus Celsius, a distância, elas dilataram juntas uma distância D. Diminuir 5 graus Celsius, elas reduziram uma distância D, como já existia uma distância D entre elas, reduziu mais um valor D, então ficou uma distância 2D entre elas. Tá bom? Um abraço, galera!